Eu entro num quarto, tem uma pessoa careca, com 28 quilos, pesando só os ossos, toda atrofiada. Parecia um zumbi, com a boca aberta, com os olhos fundos, as mãos amarradas, os pés amarrados. Falei, essa não é minha mãe. Nua. E aí eu não me contei. Vou no banheiro e de repente eu começo a chorar. Me deu uma crise de choro dentro do banheiro. E eu me lembro que eu sentei assim do lado do vaso no banheiro e eu tava com alguns guias no pescoço. Eu usava alguns aguidar no braço, uns contra-guia. E eu entrei no banheiro e eu falei assim, cara, daí de cima, você existe mesmo? Se você existe, me dá um sinal. E aí eu falei pra Deus assim, se você é mais forte de tudo que eu sirvo, então se revela pra mim. Quando eu falei se revela pra mim, eu escutei uma voz me chamando do lado de fora, Luciana, Luciana. E eu falei sim, eu conheço essa voz. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Eu estou muito feliz porque eu recebo aqui uma ilustre filha do Eterno, uma convidada muito especial, uma mulher que enfrentou abandono, o abuso, a dor e foi alcançada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Ela passou situações que marcaram profundamente sua vida, mas Deus escreveu uma história linda para ela. Ela não está sozinha, ela está com o pastor esposo Edson e a missionária Érica. Ela vem aqui da cidade de São Mateus, São Paulo. Eu quero dar boas-vindas à pastora Luciana Silva. Muito obrigada, querida, por ter aceitado o nosso convite. Amém. E é uma alegria muito grande recebê-la aqui no nosso podcast Resgatando Valores. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Deus abençoe. Missionária Zildan, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez, contando o nosso testemunho, de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente, Sim. Porque Ele me amou primeiro, Diante de tantas coisas que a gente passou, que a gente enfrentou, Deus, Ele preservou a nossa vida, E estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho para todos os ouvintes e saber que Deus, Ele tem o poder de restaurar, a nossa vida. Que o que é o fim para a gente é o recomeço para Deus. Glória a Deus. Quando o inimigo coloca um ponto, Deus chega, apaga o ponto e coloca uma vírgula de continuação, porque a última palavra ainda é dele. É verdade. Eu sou uma sobrevivente. Forte seu testemunho. Eu confesso que chega a ser um pouco assim agoniante, de ouvir uma menina, uma criança, que alguém vem sem pedir licença, sem perguntar se pode, rouba ali a sua graça, a sua alegria de ser uma criança normal. Comece contando para mim, para todos os nossos irmãos que estão do outro lado, aproveitando antes dela entrar no testemunho, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, também faça o seu pedido de oração. Se você não está acomodado, sente-se, fica conosco até o final, porque o testemunho de hoje você nunca ouviu em lugar nenhum e promete como Deus faz na vida de uma pessoa que é escolhida dele desde o ventre. Amada, conta para nós como que tudo aconteceu, na sua infância, Sim. Um pouquinho da sua trajetória, porque quem te olha é uma mulher linda, bela, Obrigada. uma pérola, não imagina, quantas dores, Sim. Quantas marcas ficaram, mas Jesus entrou e deu aí um reviravolta 360. Glória a Deus, Glória a Deus a honra, a glória, o louvor. Glória a Deus. A gente não é merecedor de nada. É Se verdade. for falar por merecimento, a gente não merece nem a nossa própria vida, Mas a misericórdia de Deus é que nos alcançou, Eu fui
sobrecarregada pela misericórdia de Deus, né? Fui carregada nos braços, né, do Senhor. E se eu cheguei até aqui, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Só que a nossa história não começou aqui, né? Nossa história Uhum. começou lá atrás. Nossa trajetória foi bastante difícil, porque começa desde a minha infância, quando eu me conheço como gente, né? Uhum. E a minha mãe, ela se separou do meu pai. A gente morava lá em Minas Gerais, Governador Valadares. A Uhum. família do meu pai era uma família bastante sucedida financeiramente. E eles também tinham uma vida, né, bem estabelecida, até ela não se separar dele, né? Tudo começou quando ela começou a passar algumas crises no relacionamento dela. Uhum. E a gente veio desde uma família, desde berço, de uma família do ocultismo. Toda a minha família era do ocultismo. E quando ela começou a sofrer essa crise no relacionamento dela, missionária, Uhum. ela procurou ajuda, né? Ela tinha uma motivação certa, mas buscou ajuda num lugar errado. Sim. E tudo começou daí. Foi quando ela decidiu restaurar o casamento dela, lutar pelo casamento dela, e ela foi buscar ajuda. Só que, na verdade, o que era para dar certo acabou piorando mais ainda. Uhum. Porque aí o meu pai começou a beber, ele começou a usar droga também, se envolver com a droga. E como diz a Bíblia, né, um abismo chama outro abismo, Sim. né? E foi uma porta que foi aberta para o inimigo entrar e fazer muitas coisas, mas graças a Deus que Jesus chegou e interviu, né? Mas nesse tempo você tinha quantos anos? Que eu me lembro, as lembranças que eu tenho desde os meus 8 anos de idade, foi Uhum. quando minha mãe separou do meu pai, veio para São Paulo com os filhos Uhum. pequenos, que ela começou a sofrer agressão, abusos verbal, né? E ela não aguentou. E ela decidiu separar, ela abandonou a casa com tudo dentro e veio com a gente para São Paulo, tudo pequenininho. Meu Eu tinha Deus. 8 anos de idade, nós era tudo escadinha, né? Tinha Uhum. 5 filhos. Tinha parente aqui em São Paulo? Tinha sim, É? ela tinha família aqui em São Paulo. Uhum. Inclusivemente, ela veio em busca de uma ajuda da família, né? Uhum. Ela chegou aqui em São Paulo, procurando a rede de apoio da família. Só que o endereço que ela tinha das irmãs dela, quando ela chegou, conseguiu chegar até esse endereço, elas já tinham mudado Hum. de residência, né? E aí a minha mãe não tinha onde ficar. E foi quando a gente dormiu a primeira noite na rua. Dormiram na rua? Dormimos na rua. A gente veio com poucas malas, o que ela conseguiu pegar, ela trouxe, que foi um pouco de Sim. roupa e os Uhum. documentos. E ela dormiu na rua, começou a procurar a família e não achou. E a gente ficou nas ruas de São Paulo por uns dias, por um tempo, né? Uhum. Sobrevivendo nas ruas de São Paulo. E aí eu me lembro que a gente chegou aonde é aquela sede, a Catedral da Deus e Amor, Hum. lá no centro de São Paulo. Antigamente era uma igreja bem pequena e a gente começamos a dormir ali, que era o lugar que a gente se sentia protegido. Quando abria, que os irmãos chegavam para orar de madrugada, a gente entrava para dentro. Uhum. Eles faziam muita vigília de madrugada e quando eles fechavam, a gente saía para fora. E a minha mãe dormia durante o dia e à noite ela ficava acordada olhando a gente dormindo para ninguém colocar fogo na gente, né? Para não acontecer nada de ruim com a gente. E daí foi quando começou tudo, nossa vida, né? Ficaram muito tempo dormindo Ficamos na rua, assim? bastante É? tempo. Quando ela veio para São Paulo, ela veio com um pouco de dinheiro, mas Uhum. a gente foi se alimentando, o dinheiro foi Vai acabando, acabando. É. né? E aí a gente começamos a pedir dinheiro na rua, batendo nas portas, pedindo comida para sobreviver. Tinha dia que a gente conseguia fazer 2 alimentações por dia, mas já teve dias a gente fazer uma, e já teve dia da gente não fazer nenhuma. Parte, né? E aí a gente ficamos, né, esse tempo todo. Deus levantou muitas pessoas para nos ajudar na época. Uhum. E só que também teve muitas pessoas que rejeitou, né, a gente assim na rua. E as coisas foram acontecendo até que a minha mãe ela conheceu um rapaz, se aproximou dela. E aí ele começou a ajudar ela, né? E aí ele falou para ela que o lugar que a gente estava tinha uma comunidade que estava começando a crescer, né? E aí ele ajudou ela a construir um barraquinho dentro dessa comunidade e foi Uhum. onde a gente entrou para dentro. Só que não tinha água e não tinha luz. E a gente ficou dentro desse barraco. Durante o dia a gente ficava nas ruas e à noite a gente entrava para dormir. Meu E não tinha água. A Deus. gente buscava água no corpo de bombeiro Ah. para tomar banho, né? E para beber.
A gente pegava de balde, guardava a água, né? E eu me lembro que minha mãe colocava uma bacia, a gente tomava banho, era aquelas canequinhas, pegava aquelas canequinhas, era aquele banho bem de gato mesmo, Uhum. né? E tinha vez que ela nem tomava banho, porque a água não era o suficiente para todo mundo. Quanto sofrimento, A gente né, passou bastante pastora Lu? coisa. E quando ela se envolve com essa pessoa, que ela encontra, essa pessoa estende a mão, ajuda vocês? Como foi? Então, a princípio, ele ajudou bastante, né? De início, ele ajudou bastante, Uhum. principalmente a colocar a gente dentro dessa comunidade, né? E aí foi onde minha mãe acabou se relacionando com essa pessoa, né? E surgiu um relacionamento, né? De uma ajuda surgiu um relacionamento. E ela foi morar com essa pessoa. Ele ficou um bom tempo morando com a gente, com a minha família, com meus irmãos. E ele se demonstrava ser uma pessoa boa, sabe? Cuidava da gente a princípio. Só que a minha mãe, como ela era do ocultismo, ela voltou a frequentar o ocultismo aqui em São Paulo. Uhum. E ele também gostava. E aí foram os Uhum. dois pro ocultismo. E com o tempo, depois ela descobriu que ele era um usuário de droga, né? Ele não usava com muita frequência na época, ele conseguiu esconder bastante tempo dela. Uhum. Mas chegou um momento que ele não teve mais como se esconder, e aí ele revelou a identidade dele, a real identidade. E por aquela situação toda que ela estava vivendo, né, todo aquele sofrimento que a gente passou, a minha mãe também começou a beber, né? E foi onde ela conheceu o mundo das drogas também e acabou acompanhando ele. Meu Deus. Um abismo puxando outro abismo. Exatamente. E ela, na mesma prática, na mesma fé que ela veio desde pequeno com vocês ali, não teve mudança, não teve transformação. Não, na verdade, assim, piorou a situação, né? Aham. Ela saiu numa expectativa, só que os planos dela foram frustrados, né? Foi onde ela conheceu essa pessoa, ficou um tempo com essa pessoa. Ele era uma pessoa muito boa de início, nem tanto que a gente era pequeno e a gente começamos a chamar todos os meus irmãos e eu, inclusive, chamava ele de pai, Uhum. né? Porque ele não demonstrava ser uma pessoa agressiva com a gente de início, nem com a minha mãe. Aí o tempo foi passando e foi onde ele começou a se tornar uma pessoa agressiva, né? E aí a história começou a se repetir. Ela fugiu de um relacionamento e ela entrou em outro, e as coisas começaram a se repetir, aquele ciclo vicioso na vida dela, né? Que coisa triste. Você chega a dizer para nós que ele chegou a abusar de vocês quando criança, né? E isso vai entrar você vai desenvolver uma depressão, que na época não se falava em depressão, né? Não, Você vai ter síndrome do pânico. Como foi esse acontecido e como que a sua mãe reagiu mediante isso que você passou? então, na verdade, aí quando a gente ficou aqui um tempo morando com ele aqui, ele começou a demonstrar ser uma pessoa agressiva, em palavras, né? Só que a minha mãe estava muito apaixonada Ele por foi se ele. revelando, Ele foi né? se revelando aos Aham. poucos. E tudo assim veio mesmo assim à tona quando ele leva ela para o Rio de Janeiro. Ah, ela chegou aí. Ele era um carioca, né? E ela decide acompanhar ele, porque ele falou: ah, vamos lá perto da minha família, lá você vai ter mais ajuda e tal. Uhum. E ela vai com a gente, todo mundo, para o Rio de Janeiro. E quando chega lá, ela tá totalmente na mão dele, né? A dependência dele em tudo. E foi lá que as máscaras começaram a cair. Foi lá onde começou todo o processo do abusamento, né? A gente foi morar numa fazenda, chamava Uhum. fazenda modelo, né? Como se fosse alojamento que a prefeitura concede. São Sim. tudo casinhas iguais. E a gente morava dentro desse alojamento, ficamos um tempo morando lá. E ele foi se aprofundando tanto na droga que ele foi começando a perder a sua identidade. Ele começou, sabe, se tornar um monstro, né? Literalmente. E foi onde ele começou a usar aliciamentos, né? Comigo. Só com você ou com os seus irmãos também? Então, a princípio começou comigo, Ah. né? Começou comigo e para mim era uma coisa normal quando ele me chamava para sentar no colo dele, fazia carícia em mim. Para mim, na minha ingenuidade, porque eu não tinha maturidade nenhuma, era apenas uma criança, Uhum. era um carinho de um pai para uma filha, né? Até os aliciamentos começaram a ficar mais agressivos, né? E eu perceber
que aquilo que estava acontecendo não era mais uma coisa normal, Uhum. né? Ele começou com um beijo, dá um beijo aqui, dá um selinho aqui, entendeu? Aí passa a mão, ia tomar banho, ele ia lá no banheiro, só ficava olhando assim, sabe? Uhum. E aí, pra mim, na minha ingenuidade, era tudo normal, era um pai que estava protegendo uma filha. Só que quando ele começou a me aliciar, né? Foi quando eu acordava, eu estava dormindo e de repente eu acordava com uma mão passando no meu corpo, né? E eu me assustava. E aí ele fingia que estava dormindo, Hum. sabe? E tinha vezes, missionária, que eu achava que era que eu estava sonhando, né? Eu achava que eu estava sonhando com alguém querendo mexer comigo, porque eu acordava, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e não via nada, né? E eu voltava a dormir. Aí até que um dia, nessa fazenda que a gente morava também, não tinha água, não tinha tanque para lavar roupa. A minha mãe tinha que atravessar, tipo, como fosse um canavialzinho para poder lavar roupa num riacho que tinha. Todo mundo que morava lá fazia isso. E um dia minha mãe foi me acordar e eu tava com muito sono, eu não quis ir aquele dia com ela, porque a gente tinha que andar muito. E eu não quis ir, eu quis ficar dormindo. Uhum. Só que na minha cabeça, ele tinha ido com a minha mãe. Só que na verdade ele tinha ficado em casa, né? E eu acordei com ele trancando a porta e colocando o cadeado para fora, né? Passando a corrente do cadeado para fora. Aí eu perguntei para ele assim, cadê minha mãe? Ele falou assim, a sua mãe já vem. Ela foi lavar roupa. E eu falei, por que que você tá fazendo isso? E aí ele virou e falou assim, não, fique em paz, é só para ninguém encher o saco, porque se passar alguém aqui, vai saber que não tem ninguém dentro de casa. Meu E eu peguei, Deus. deitei e voltei a dormir. Aí ele pegou um baralho, a gente gostava muito de jogar baralho, né? Era um Uhum. hobby da família inteira. E ele pegou, quando eu deitei para dormir, ele falou, vamos jogar baralho? E eu, na minha inocência, comecei a jogar baralho com ele. E ali foi aquele dia que a minha realidade caiu. Que, na verdade, ele não queria jogar baralho. Foi, na verdade, onde ele começou a fazer os primeiros abusos comigo, Meu né? Deus. E aí eu me lembro que eu tinha uma boneca que eu gostava muito dessa boneca. Muito, muito. Era uma boneca, assim, que eu mais amava. E aí minha boneca estava no chão e eu levantei para pegar a boneca e ele levantou primeiro do que eu. E aí ele puxou uma faca e começou a esfaquear a boneca. A Com a faca. faca. Aí eu me assustei, eu falei assim, por que que você tá fazendo isso com a minha boneca? E ele É. sabia, todo mundo sabia que era a boneca, eu só dormia com aquela boneca. E aí ele falou assim, ó, o que eu vou fazer com você? Se alguém souber do jeito que eu tô fazendo com essa boneca, eu vou fazer com você. Meu Deus do E nem o céu. seu corpo, a sua família vai achar. E aquele dia foi assim, um misto, né? Assustador, né? Ele Foi te assim, foi uma ameaçou. tortura, primeiro assim, ele me torturou psicologicamente, É. né? Antes dele praticar o abuso, primeiro ele me torturou psicologicamente. E ali eu não tinha mais reação nenhuma, né? Perdi toda a estabilidade, todo o controle da situação. Ele chega a concluir o abuso? Ele começa, Uhum. né? Ele dá início ao abuso e ele não conclui assim de fato, porque o meu irmão, a minha mãe, ela fazia amendoim torrado. Sabe aqueles amendoim que vende no farol quentinho? Sim, sim. E aí o meu irmão, ele saía, e meus irmãos saíam para vender. E nesse dia um dos meus irmãos vendeu tudo muito cedo. Ai, Eles voltavam à voltou. noite, o meu irmão chegou É. cedo. E aí o meu irmão percebeu, ele chegou e ele bateu na porta, viu que o cadeado estava do lado de fora, ele achou que minha mãe não estava. Só que na mente dele, o meu irmão tinha ido atrás da minha mãe, e o meu irmão não foi, ele ficou sentado na porta. E foi onde ele escutou o meu choro, e aí ele estourou a porta. Só que quando ele estourou a porta, deu tempo dele colocar a roupa, mandar eu Uhum. colocar minha roupa, né? E deitar e fingir que estava dormindo. E aí ele Gente. escondeu a minha boneca e falou: se você falar alguma coisa pra ele, mato você e me mato aqui dentro. E você se calou por medo. É, o meu irmão, Não quando meu conseguiu. irmão entrou assim, eu só tava chorando muito, né? Aham. E aí eu comecei a dizer que eu tava chorando porque minha mãe tinha saído e não tinha me deixado em casa. Foi obrigada a mentir. Foi o primeiro, foi assim, foi um dos primeiros É. abusos. Foi Aham. dali que começou toda a tortura. Quando a sua mãe volta do riacho lá, que estava lavando roupa, você chegou a contar alguma coisa ou você Não, realmente eu, ficou não, eu não quieta? podia contar. Eu É, fiquei quieta. ficou por medo. Nossa, muito medo. Você tem uma noção, Hum, missionária? Daquele dia em diante eu passei a fazer xixi nas roupas. a reação que dá. Você tinha quantos anos aí? 8 anos. 8 anos. Eu passei a fazer xixi na roupa todas as noites.
Tua mãe nunca De percebeu tanto... nada. Não, a princípio, assim, que fosse abuso, não, Uhum. né? Ela percebeu a minha mudança. Ai, gente, me emociona. Ela É, percebeu a minha porque. mudança, de fato, né? Ela Uhum. percebeu. Só que ela nunca imaginou que fosse isso, né? Até porque, assim, ele nunca deu, assim, entender nada na frente dela, Uhum. né? Uhum. Nada. Nem na frente dela, nem das pessoas. Ele agia como uma pessoa comum, Uhum. né? E eu era obrigada a agir como uma pessoa comum, uma criança comum também. E depois desse dia, ele volta a fazer as tais práticas ou ele parou depois que ele começou e fez essa ameaça? Não, ele continua. E as Continua ameaças começam a se tornar uma pior do que a outra, né? frequente. Frequente. Isso vai demorar muito tempo, Lu? Ele mais me aliciava, né? Porque, assim, todas as vezes que ele tentava mesmo abusar de mim do jeito que ele queria, sempre aparecia alguém, Hum. né? Sempre Deus, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Deus sempre colocava alguém no nosso caminho. Uhum. Teve uma vez, um episódio de uma vez, que ele falou pra mim assim, que aquele dia ele iria abusar de mim e ele iria me matar. E por incrível que pareça, aquele dia que ele decretou a minha morte, ele Hum. falou pra mim que ele estava cansado de fazer aquilo comigo, que ele só ia fazer aquela vez e iria me matar. Por incrível que pareça, assim, o barraquinho que era do nosso pegou fogo, Hum. pegou fogo, né? E aí foi um alarme dentro da comunidade, né? E aí ele teve que correr, todo mundo teve que correr, porque chegou bombeiro, aquela coisa toda. A gente nem sabia que a favela estava pegando fogo, É. entendeu? E aquele dia que ele tinha decretado a minha morte foi o dia que levantou a comunidade inteira. Então, assim, tudo, hoje, na época eu não tinha maturidade, nem entendimento, eu nem sabia quem era Deus, né? É. Mas em tudo eu vi que Deus, ele sempre me guardou, missionário. Uhum. Sempre Deus, ele enviava um anjo, assim, sabe? Para Uhum. me socorrer. Ok. Você chega a dizer que você vai desenvolver essa depressão, esse síndrome do pânico, porque mesmo que ele não conseguiu concluir o ato e também não te matou, porque Deus te guardou, cria-se, nasce e você vai alimentando esse ódio, essa raiva dentro do seu coração pelo fato dele estar agindo daquela forma com você. É por isso que você foge? Como que aconteceu? Não, na verdade, assim, ele me aliciava várias vezes, mas ele chegou a abusar de mim. Ele chegou a Ele chegou concluir? a abusar de mim. Só que a depressão começou através do abuso, porque foi um choque muito grande, Uhum. né? Eu não esperava de uma pessoa tão próxima e não esperava passar por aquilo nunca, né? Eu não sabia nem o que era um abuso, né? Nunca imaginava, não tinha discernimento nenhum sobre isso. Mas devido às ameaças que ele fazia, eu comecei a pegar muito medo. E depois que ele começou a fazer essas práticas comigo, ele começou com uns ciúmes fora do normal. Nem tanto que vai chegar um momento que ele não vai querer mais eu nem perto dos meus irmãos. Meu E nós éramos em Deus. 5 irmãos homens, e eu era a única menina. Minha mãe teve 6 filhos, e eu era a única menina. Ao Uhum. ponto de eu não ficar mais nem perto dos meus irmãos. Sabe? E aí a minha mãe deixava os meus irmãos sair para brincar, e ele falava assim: você não pode deixar ela brincar com o menino. Sabe? Uhum. E a minha mãe, em momento nenhum, ela percebeu, né? Ela não percebeu nada. E eu fiquei em crises, né? Comecei a ter crises, E na mão dele, pesadelo né? E na na mão mão dele, porque dele. assim, na frente das pessoas ele agia Como pai. como pai, né? Embora ele nunca me deixava sozinha com ninguém, Aham. né? Eu lembro que antigamente, naquela época, aquela televisão era preta e branca. Lembra aquela televisão de tubo? Sim, Tinha sim. uma vizinha nossa que ela tinha uma televisão daquela. Minha mãe não tinha televisão, a gente não tinha. Todo final de tarde ela pegava todas as crianças e colocava na casa dela para assistir. Hum. Todo mundo ia, menos eu. Eu não podia ir Ele não assistir porque não deixava. deixava. E eu chorava, assim, sabe, de soluçar, e ele não deixava eu ir, né? E aí ele colocava um monte de coisa na cabeça da minha mãe, e minha mãe acabava não deixando eu ir. Possessivo mesmo, Ele, possessivo. cada dia, assim, ele começou a se tornar uma pessoa monstruosa, assim, sabe? E eu não podia contar nada pra ninguém, porque ele dizia, se você falar alguma coisa pra alguém, até mesmo pra sua mãe, eu mato a sua mãe na sua frente, você vai assistir eu matando ela, e depois eu te mato.
Meu Deus. né? Primeiro eu vou torturar ela na sua frente e você vai saber que ela tá morrendo por culpa sua e depois eu te mato. Então, assim, eu olhava pra ela e falava, se eu falar alguma coisa, Uhum. além de ele matar ela, ele vai me matar. Então, assim, foi um terror que eu vivi na minha infância. E aí as coisas, os tempos foi passando, né? Até que quando eu fui pra escola, que eu contei para uma professora na escola, e foi onde aí acionaram o conselho tutelar. Ainda bem que você teve essa inteligência, né? De contar para a Demorou um professora. pouco, né? É. Demorou. Demorou um pouco porque eu tinha muito medo, né? E você conta os detalhes para a professora? Contei, É, e ela que chamou o contei. conselho? Na verdade, ela já estava desconfiada. Aham. Eu não tinha noção que tinha pessoas que já estavam desconfiadas, né? É porque muda comportamento, né? A criança, quando ela é ameaçada, ela se comporta diferente das Sim, outras crianças exatamente. normais. Ela fica meio assustada. Tudo para ela, que no seu caso era medo dele chegar por perto ali. Se ele chegar, você tá brincando, ele, né, querer E fazer isso, mal. eu não conseguia me Aham. desenvolver, não conseguia aprender nada. E além do mais, eu não conseguia trabalhar em grupo na escola, né? Travou a sua Não. vida, a sua E na infância. hora assim, da refeição, Ah, eu não queria ir. não comia na Não comia na escola? escola. Porque tinha medo também? Porque a gente comia tudo em grupo, né? Tinha aquela mesa que era coletiva. Ah, Antigamente tinha tá. aquelas mesas coletivas grande. E eu tinha muito medo dele aparecer e de repente ver alguém do meu lado e ele fazer alguma coisa comigo. Satânico, né? Como que pode uma pessoa que diz que ama, mesmo não sendo a filha legítima, mas está criando ali, é possessão demoníaca. Isso é demônio, né? Isso são Sim, demônio, sim, sim. né? E aí eu peguei e fui para a escola. Depois de algum tempo, né? Essa professora, ela sempre me tratava com muito carinho. Ela percebeu que eu era diferente das outras crianças. Uhum. Eu não sabia que ela tinha percebido isso, né? Eu só auto me bloqueava, ficava no meu canto. Só que todo dia eu perguntava, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque às vezes eu cheguei uma vez a perguntar para ele, por que que você está fazendo isso comigo? Hum. E ele dizia, a culpa é sua. Você merece o que está acontecendo. Então, assim, foi onde eu gerei crise de identidade, né? Uhum. Eu tinha tanto medo, sabe? Ele me torturou tanto psicologicamente, ele conseguiu tanto me ferir, que eu tinha medo de colocar roupa de menina, de vestido. A gente ganhava muita roupa, né? Uhum. Por fato de morar na comunidade. Então, eu não gostava que minha mãe colocava vestido, nem minha saia em mim, porque até hoje eu tenho o hábito de usar short por debaixo da roupa. Uhum. Mas isso foi algo que eu adquiri lá da minha infância, né? Uhum. Porque eu não podia sentar de qualquer jeito, que o olhar dele me condenava, né? E aí eu não queria mais me vestir como menina, eu queria me vestir como menino. Se escondendo atrás das roupas de menino. Exatamente. Foi aonde eu comecei a Meu sofrer crise de Deus. identidade. É. E aí eu comecei a me aproximar só de menina, né? E foi aonde eu comecei a gostar de menina na minha infância. Você chega a se relacionar com as Sim, meninas? eu só queria andar com menina, só ficava perto de menina. E aquilo foi onde eu sofri a crise de identidade na minha infância. Uhum. E quando ele soube disso? Ou ele não soube? Não, ele não sabia, porque Aham. tanto menina quanto menino, ele tinha ciúmes, né? Ele não gostava de me ver perto de ninguém. Um De pessoas, monstro, ele não né? gostava. Essa Ele pessoa é um monstro. chegava a visita em casa, o olhar dele era tipo assim, ó, vai pra lá, Aham. sabe? Eu tinha que ficar me bloqueando o tempo todo. Ele roubou toda a sua infância, toda a sua infância. Isso vai parar com quantos anos? Isso vai parar quando eu vou lá no colégio, quando eu conto para a professora, Aham. e aí o conselho tutelar me leva, né? E aí eu fico no orfanato, vou pro orfanato, e dali em diante foi onde a gente teve todo o Eles afastamento. tiram você da sua mãe? Tira, É, tira. por esta situação? Minha mãe perde a guarda de todos os De filhos. todos os filhos? Hum, meu Aí os maiores Deus. vão para FEBEM, os menores vão para um orfanato. Nossa, é triste, né? Tanto de ouvir. A gente é separado, vai para um orfanato. Daquele dia em diante da escola, foi a última vez que eu vi meus irmãos, né? Saí de casa,
Uhum. E quando eu me deparei, eu já estava no orfanato com um monte de criança. Pessoas diferentes, estranhas. E eu fico ali, e eu pergunto, cadê minha mãe, cadê meus irmãos? E eu não tinha noção do que estava acontecendo. Uhum. Não tinha noção, porque eles não falaram nada, né? A escola só falou, você precisa ir com a gente. E me levaram. E aí, a minha mãe, a princípio, começou a me visitar, né? 2 vezes na semana, depois a 15 dias, uma vez por mês, até que ela parou de me ver. Foi quando eu entendi que eu estava já no processo da adoção. Eu fui doada 2 vezes. Passei pelo 2 processo da vezes. adoção 2 vezes. Você não se adaptava? Não, É. não. Não me adaptava porque eu entendi o que estava acontecendo. Uhum. E eu me culpava o tempo todo. Porque eu falava assim, por que que eu contei? Sem noção do que o estrago. E eu falava assim, por que que eu não suportei a violência? Se eu tivesse suportado, eu não estava pagando esse preço. Então, eu me culpava. Passei com um psicólogo, com um psiquiatra no orfanato, tomei remédios, né? Eu tive toda a rede de apoio que eu precisava psicologicamente. Uhum. Eu tive tudo. Só que a guerra é espiritual. Porque eu falo, a medicina, ela tem uma capacitação fora do comum. Né? Eu acredito muito na soberania de Deus, que Deus Sim. ele dá poder para o homem, ele dá inteligência, Uhum. ciência para o homem. A medicina consegue cuidar da nossa aparência, né? Consegue cuidar da nossa mente, do nosso psicológico. A gente temos excelentes profissionais, Sim. mas missionária Zilda, da alma, Só eles só Deus. que podem acessar, né? E essas suas dores não estão só no Não seu estava mais, corpo, elas exatamente. transcenderam, estão na sua alma. Agora está você se cobrando, se culpando, porque esse indivíduo fez você acreditar que você era a única culpada. Exatamente. Então, tudo que qualquer pessoa por perto viesse falar, você não ia mais Não, acreditar. não. Meu Deus. Não, eu tive pessoas assim maravilhosas na minha infância, sabe? Eu tive um amor assim fora do comum, mas assim, a minha alma estava doente. Eu não conseguia ver um mundo melhor. É porque você está no orfanato, e mesmo que você está com outras crianças, que agora você está mais guardada, mais protegida dessa pessoa mal que te causou tanta dor, mas você não conseguia se deixar aquele momento de criança, de brincar, você não conseguia se associar com as outras Não, crianças. não. Você simplesmente se tranca, e se trancou mesmo. Sim, eu auto me bloqueei em todos os sentidos. É. Até porque assim, o abuso, ele acelerou a maturidade na minha vida, Uhum. né? Então, assim, eu era muito diferente das outras crianças. Eu via as crianças no momento que elas iam pro pátio brincar, a forma de que elas comiam, a forma que elas se relacionavam. Só que para mim aquilo tudo era muito estranho. Eu não conseguia absorver aquela situação. A Uhum. única coisa que eu sentia era a culpa. Eu dizia, o que que eu fiz? Por que que eu falei? E aí eu ouvia a voz deles dizendo, ó, a culpa é sua. Você está passando por isso porque você merece, Uhum. sabe? Então eu me torturei psicologicamente. E quando a tua mãe soube? Porque o juiz vai contar, né? Porque para tirar você da sua mãe, teve que ter uma cláusula ali que eles contaram para tua mãe. O que que a tua mãe fez? Então, a minha mãe, assim, como eu perdi todo o contato, toda Uhum. a visibilidade de contato humano com eles, não entendi o que estava acontecendo, Uhum. né? Só que depois, ao longo da vida que a gente se que encontra, que ela consegue pegar a gente novamente, ela foi provado que ela não sabia, que realmente ela era inocente, Uhum. mas pela vulnerabilidade dela, né? E pelas condições financeiras, o juiz não deixou ela pegar a gente. Entendi. Entendeu? E como ela já estava assim, no mundo das drogas, né? E Ela ela não tinha não condições tinha também, condições, mesmo que ela tanto ainda amasse, psicologicamente, né? tanto financeiramente, Uhum. né? Mesmo que ela amasse, não era o suficiente para ter vocês de volta. E ela falou que depois ela chegou a falar pra gente que naquele momento foi necessário a gente ficar, porque todos nós estávamos correndo risco, né? E ela fala assim: eu não abri mão de vocês, mas naquele momento foi necessário vocês terem ficado lá. Uhum. Que não foi só eu, foi meus irmãos, todos meus irmãos que ficou. E aí, só que a gente separou, a gente não se viu mais, né?
E aí fiquei por um tempo lá, e foi quando eu comecei com muita crise. Eu tinha crise no meio da madrugada, eu acordava as crianças tudo no quarto, Hum. né? Porque eu acordava, sonhava com os abusos, sabe? Eu acordava, eu escutava a voz dele, e aí eu comecei a ter surtos, né? Hoje a gente entende que era tudo espiritual, Uhum. né? Mas na época eu não tinha entendimento nenhum. Sim. E aí eu acordava, tomava um calmante para dormir. Então, assim, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Eu não ia banheiro sozinha, eu não andava sozinha, era monitoras para tudo quanto é lado comigo, sabe? Eu não brincava com as crianças. Uhum. Boneca, se eu visse boneca, era como se um filme na minha cabeça. E eles tinham, lá no colégio, eles faziam um evento para as crianças uma vez por mês. Hum. E a família que vinha para adoção, eles começavam a visitar, a princípio, as crianças no orfanato, né? E eles sempre levavam presente para as crianças que Uhum. eles estavam fazendo adoção. Uhum. Quando eles chegavam, a minha vez, que abria aquelas caixas de boneca, eu tinha crises, Porque lembrava dele porque com a faca eu que lembrava. destruiu a sua boneca. Uhum. E aí, quando vinha-se o casal, eu falava assim, vai ser mais um que vai me abusar. Meu Deus. Vai ser mais uma pessoa que vai me levar para abusar de mim. E eu não queria, de Uhum. jeito nenhum. Aí foi aonde eu comecei a fugir dos orfanatos. Você fugia? Fugir. Como você fazia para fugir? Você pulava o muro? A primeira vez eu fugi porque no colégio que eu tava, É. tinha um corredor assim, que era uma sala que eles recolhiam as roupas, lençol de cama, as roupas das crianças, né? E eles juntavam, deixavam naquela sala, depois recolhia. Tinha um buraco que eles jogavam as roupas no saco e caía direto na lavanderia. Hum. E aí eu fiz uma reunião com algumas crianças e Uma chamei algumas reunião. crianças para poder fugir comigo. Olha, chamei algumas crianças para fugir comigo e algumas crianças toparam. É. E aí foi a primeira vez que eu fugi pela Caiu lá na lavanderia, lá na lavanderia. lavanderia. E essas roupas não eram lavadas dentro do orfanato, levava para fora e depois trazia limpo, né? Uhum. E aí, quando o caminhão chegou para recolher as roupas, nós ficamos escondidos. Na hora que abriu o portão, a gente fugiu. Parece um filme. Exatamente. Meu Aí, do lado de Deus. fora, eu falei: vamos se espalhar. Uhum. Cada um vai para um lado. A gente se encontra sempre no mesmo lugar, né? Demos uma referência que tinha um mercado lá próximo. Final da tarde a gente se encontra para eles não achar a gente rápido, né? E Uhum. ficamos ainda uns 15 dias na rua. 15 dias. Ficamos. E quando eles te encontraram? Trouxe de volta. A gente ficou na rua, a gente não dormia, né? Quando dormia era muito pouco E o que comia? o que os outros davam. Hum. Ou quando não, a gente revirava lixo das casas. E eu ia no mercado, né? E ela nos lixos do mercado. Pegar os Danones vencidos e bebia, comia. As bandejinhas de. Comemos carne crua. A gente comemos carne crua, Danone vencido. Achava bastante frutas, né? Arrancava as partes que estavam estragadas e comia sem lavar. E era aquilo que enchia o nosso estômago. E saía feliz dali. Porque dizia, hoje nós conseguimos se alimentar. A gente evitava de pedir dinheiro, assim, diretamente para as pessoas, com medo de ser recuperada, né? Deles Uhum. pegarem a gente e levarem a gente novamente. Foi uma fase bastante difícil, que marcou bastante a minha história. Porque a fome missionária, ela dói nos ossos. Só quem já passou fome sabe como que é. E aí a gente tinha vezes que a gente batia em algumas casas, pedia, as pessoas davam uma marmitinha, ela pode levar, com colher e tudo. E a gente sentava e dividia a comida. E tinha dia que a gente não conseguia nada. Chegava no final do dia, a gente tomava 2, 4, 5 copos de água para encher o estômago e para conseguir dormir um pouquinho para no outro dia sair para pedir de novo. Passamos muita fome, muito frio nas ruas, né? Muitos riscos. A gente via as pessoas, a gente corria, se escondia, via viatura, a gente se escondia. E até que um dia eu falei para uma das meninas que estava assim comigo assim, já sei, vamos entrar no mercado, cada uma entra num corredor, a gente vai abrir os Danone, comer bolacha
E pra gente não sair do mercado com as coisas e o segurança pegar a gente come lá e joga lá mesmo. E a gente ia na prateleira, tomava os Danone, disfarçava, colocava lá. E só que eu não tinha noção que estava sobre a minha cabeça era câmeras. Uhum. Tinha muitas câmeras e eu não tinha noção que aquilo era uma câmera que estava filmando a gente. E a gente já estava passando na televisão, já tinham colocado cartazes, criança desaparecida que tinha fugido, já estavam, sabe, todo aquele alvoroço. E aí eu me lembro que eu entrei no último corredor com as meninas assim, e tava vindo em segurança e com alguns monitores do orfanato. Foi onde eles acharam a gente. E ligaram pro orfanato. Porque a gente fez isso 2 vezes no mercado. Acho que Uhum. vira a segunda vez e falou, quando elas aparecerem, a gente aciona vocês. E foi o que aconteceu. E ali a gente foi recapturado. Foi levado pro orfanato de novo. Ficou quanto tempo? No orfanato, ficamos bastante tempo no orfanato. Depois eu fui transferida, né, para outro orfanato. E aí depois eles não quiseram mais levar eu para adoção, porque entenderam que eu não era mais criança de adoção. E foi onde eu fui transferida para FEBEM. Porque onde eu chegava, com todos os meus complexos, todos os meus traumas, eu destabilizava as outras crianças. Aí o tratamento começou a ser outro. Já não era mais de uma criança que ia para adoção. Como foi sua reação quando chegou na FEBEM? Eu sabia que tudo que estava acontecendo era culpa minha. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu falei assim: se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Ninguém se importa comigo? Para você não fazia diferença Não, nenhuma estar viva. não. E onde eu fui perdendo toda a motivação. Não queria mais viver. A comida para mim não fazia mais sentido. A cama já para mim não fazia mais sentido. Deitava na cama, os lençol tudo limpinho. Eu sentia muita raiva. Foi aonde eu comecei a ter depressões. Foi onde eu comecei a ter síndrome do pânico. Uhum. Eu comecei a entrar em crises, tive muitos surtos, né? Comecei a agredir as monitoras, tias. Foi uma mudança de comportamento, assim, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, que na verdade o que estava acontecendo na minha vida era o inimigo que tinha tomado conta de mim, né? A legabilidade de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu aprendi. Uhum. Então, aquela maldição hereditária estava me acompanhando. E eu comecei a me tornar uma pessoa ruim. Dor do abandono, né? Tudo, né? Tudo misturado ali. Você tentou suicídio alguma vez? Tentei, É, tentei, tentei. Tentei por 3 vezes. 3 3 vezes. vezes. Tentei. Mas quando Deus dá ordem, quando Deus decreta. Sua história já estava escrita desde o início, né? Desde o ventre da tua Exatamente. mãe, quando os teus ossos estavam sendo tecidos lá. O Senhor já Exatamente. sabia de tudo. E Ele permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Algumas pessoas não acreditam e chegam até a fazer críticas. Como que Deus sabia e não livrou? Porque se ela não passasse por toda essa dor, essas marcas que ela passou, não seria um testemunho hoje. Quantas pessoas talvez não estão passando por isso nesse momento, mas já passou também e continua com aquele ódio dentro dela, aquela raiva, não consegue virar a página e o tempo está passando e a pessoa está presa nesse mundo de desgraça, de que não consigo nem aqui conjecturar quanto sofrimento dentro de uma única pessoa. Mas aí, pastora Lu, você vai ficar de maior. Você tentou 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes. E quanto tempo você fica dentro da FEBEM? Eu fico alguns meses dentro da FEBEM. Aham. E aí eu fugi de novo. Fugiu de Fugi da novo? FEBEM. É. Fugi. Porque eu não queria mais aquilo pra mim. Eu queria viver Uhum. nas ruas. Eu peguei o gosto da liberdade, né?
Aham. Então eu queria viver nas ruas, eu queria saber onde minha mãe estava, eu queria os meus irmãos, Você porque eu não nunca sabia de desistiu da nada. sua família, dos seus Não, irmãos? eu só queria a minha mãe. Nunca ninguém sentou e te explicou Não. tudo? Sua mãe teve que deixar você ficar aqui conosco? Não, isso sim, eles Ah, ah, falavam. Só que quando começou o processo da adoção, e foi onde eu entendi que eu não ia mais ver eles. tá. E isso mexeu muito comigo, né? Uhum. Porque diferente das outras crianças que aceitaram, cada um estava lá por uma situação, a minha situação era muito agravante, né? E os Então, teus irmãos? Você soube depois de algum deles? Ou eu não? sabia que depois eles falaram que eles estavam num orfanato, que eles Ah, não podiam ficar comigo porque eu estava no orfanato feminino, né? Mas que eles estavam bem. Às vezes outros eles falavam notícia deles para mim, para ver se eu me acalmava, né? aham. Só que depois a gente foi perdendo totalmente o acesso. E aí a gente foi perdendo o acesso e era um misto de sentimento. E a única coisa que eu sabia era me culpar. Eu me culpava o tempo todo. A culpa é minha, se eu não tivesse falado, se eu tivesse aguentado mais, nada disso teria O acontecido. inimigo queria te matar mesmo, né? Uma Acabar. fúria muito grande, É. fúria muito grande. E aí eu fiquei, depois eu fugi da FEBEM, ficamos nas ruas, e aí até que eu encontrei a minha mãe, o local onde ela estava, Encontrou? encontrei. Foi difícil você conseguir encontrá-la? Não, não, porque eu comecei a frequentar os lugares, né? E aí, como já estava assim, todo mundo já sabia da minha história na época e tudo, e eu cheguei até um local e eu fiquei sabendo que minha mãe estava lá. Uhum. Só que quando eu encontrei a minha mãe, ela me enganou. Te enganou? Ela me enganou. Como assim que ela Ela te saiu comigo, ela me recebeu muito bem, ela saiu comigo e ela me levou para o orfanato de novo. te Porque ela não entregou? poderia ficar comigo, porque se ela ficasse, Uhum. seria um crime, né? Se eles pegassem, ela poderia até ser presa. E ela me leva para o orfanato de novo. Então ali para Potencializador. mim eu me senti traída por ela É. e uma frustração muito grande. Só que hoje eu entendo, Uhum. mas na época eu não entendia. Tua mãe é viva? Não. Não. Uhum. Depois de tudo isso que a gente passou, que a gente viveu, depois com o tempo eu fugi para São Paulo, né? A minha mãe conseguiu arrumar um serviço, ela começou a trabalhar e ela percebeu tudo que aconteceu e ela se levantou, começou a trabalhar e começou a tentar buscar os filhos dela, resgatar os filhos dela de novo, né? E ela Uhum. conseguiu pegar os meus irmãos. Eu vim para São Paulo e eu fui pega aqui pelo juizado de menor aqui em São Paulo. E eles entraram em contato com ela e ela veio para São Paulo atrás de mim. Hum. E eu fiquei no orfanato aqui em Altura Alvim. Fiquei no orfanato em Altura Alvim. Eles entraram em contato com a minha mãe. E aí ela começou a me visitar aqui no orfanato, tudo. Meus irmãos ficou com ela, eu não sabia o que estava acontecendo. Um dos meus irmãos que também veio para cá, em São Paulo, ele foi adotado e foi levado para a Alemanha Uhum. com 4 aninhos de idade. E eu, como eu não aceitei o tempo todo a adoção, não conseguiram, né? Não conseguiram passar no processo da adoção. Fui reprovada na adoção e ele foi para a Alemanha. E aí ela pegou e veio e começou a trabalhar. Depois eu fugia, ficava nas ruas. E depois ela estava morando na comunidade aqui em São Paulo, e foi onde a gente começou a ter contato com ela novamente. Só que cada um dos meus irmãos, assim, por tudo que a gente viveu, cada um deles passou, né? Uhum. Tem a sua trajetória. Isso gerou muito trauma na gente. Sim. E a gente aprendeu a sobrevivência da rua. A gente começou a ficar na rua, criar relacionamentos na rua e, tipo, eu mando no meu nariz, entendeu? Uhum. Criamos responsabilidade, assim, em termo com a gente, tipo, eu sou responsável por mim, ninguém manda mais em mim. Ela perdeu toda a autonomia da gente, né? Uhum. Perdeu tudo. Só que meus irmãos ficaram com ela. Eu fui morar com uma tia, ela me levou para casa de uma tia, falou, já que você não quer morar comigo, vou te levar para morar com uma irmã. Fiquei na casa da minha tia, não deu certo. Mandaram para casa de uma prima minha, fiquei morando com essa prima minha um tempo. Depois essa prima minha não quis mais eu lá, né? Mandou para casa da minha outra tia, a minha outra tia queria o de papel passado, minha mãe não quis dar. Ela queria ir no juiz, pegar minha guarda, minha mãe não quis dar. Uhum. E eu fiquei esse tempo todo assim, na rua, ficava um pouco com ela,
ia pra rua, ficava com os amigos na rua. E eu fui criando dependência na rua. Foi onde eu conheci as drogas. E comecei a fumar muito cedo, a beber e conheci as drogas. E quando eu conheci as drogas, foi na hora que eu virei a cabeça. Foi de cabeça para as drogas. Virei a cabeça. Meu Deus. Comecei a viver nas ruas, morar com amigas, dormia nas ruas. E a pessoa que fez todo o mal para você, o que aconteceu com ele? Ele sumiu? Foi preso? Ele saiu, Ah. ele veio para São Paulo e ele achou a minha mãe aqui em São Paulo. Ele veio procurá-la? Veio. Ele achou minha mãe em São Paulo e a minha mãe acabou se relacionando com ele de novo. Ai, meu Deus. E depois de muito tempo, muitas coisas aconteceram. A minha mãe já estava com meus irmãos. Então ele passa a abusar do meu irmão, né? Meu irmão tá morando com a minha mãe, a gente não sabia de nada que estava acontecendo. E até que essa história uma hora acaba, né? Que ele morre. E aí a minha mãe consegue se libertar de todo esse pesadelo, mas ela também não sabia que ele tinha abusado do meu irmão. A minha mãe vai para a igreja, aceita Jesus, né? Só que a minha família já está toda destabilizada. Os filhos, cada um para um lado, outro para o outro. Uhum. Né? Ela tem um encontro com Jesus, aceita e ela começa o processo de reabilitação. Larga as drogas, a bebida, Deus começa a trabalhar na vida dela. E é onde ela cai a ficha de tudo que aconteceu na vida dela. Uhum. E ela começa a lutar pela família. Só que quando ela vai para a igreja, a gente já tá todo mundo no mundo das drogas, né? Tá um para um lado, outro para o outro. E ela começa a interceder pelos filhos, buscar pelos filhos, começa o processo de libertação na vida dela. Deus começa a fazer promessa para ela de restaurar a família dela. Ela se liberta do ocultismo, né? Faz uma aliança com Deus. E ela vai morar com os meus irmãos. Eu já tô morando com as minhas amigas, já tô vivendo a vida, Uhum. né? Tô bem aprofundada nas drogas, com crise de identidade, cheio de trauma, sabe? Tinha muitos surtos, principalmente quando eu usava droga, eu tinha muitos surtos. Eu tinha vontade de sair matando todo mundo na rua, me matar, sabe? Eu não podia ver um homem que parecesse com ele que eu tinha vontade de matar. O diabo colocou na minha cabeça que a única maneira de eu me curar era matando alguém parecido com ele. Porque nesse intervalo ele já estava morto. Uhum. Mas quando eu via alguém parecido com ele, eu via o rosto dele nas pessoas. Principalmente quando eu bebia, né? Aparecia assim do nada e eu queria matar as pessoas, né? Tive algumas crises, algumas amigas me segurarem, evitarem muita coisa, sabe? E aí depois a minha mãe fica trabalhando com os filhos dela, ela vem atrás de mim algumas vezes, eu não quero mais ficar com ela, não quero mais morar com ela, né? Já tô grande, já tô entendendo o que tá acontecendo, já tô culpando ela de tudo também, sabe? Eu criei muito ódio de toda a situação, tinha raiva de todo mundo, não queria mais família. Uhum. Eu falava que era eu, as minhas entidades e mais ninguém. Você continua nas práticas do ocultismo? Isso, aí eu entro de cabeça, né? Eu entro de cabeça, que até então eu era criança, eu fui criada, mas Não né, entendia muito. não entendia. Depois eu começo já a fazer rituais, tudo, participar, né, e me aprofundar mais. Você chegou a fazer algum pacto com eles? Sim. Fez? Sim. E um dos pactos que eu fiz era que eu não poderia me casar com homem nenhum, só me relacionar com mulher. E eu coloquei isso na minha cabeça e levei isso para a vida, né? Até não encontrar Jesus, claro. Uhum. E aí a minha mãe tá morando com meus irmãos, ela vinha atrás de mim direto, mas eu não queria mais contato com ela. Eu não tinha mais amor por ela. Uhum. Acabou aquele amor daquela infância, aquele desejo de ter minha mãe e meus irmãos por perto, eu não queria mais. Uhum. A última coisa que eu queria era ter a minha família por perto, né? E aí até que ela vai estar na igreja, tá lutando, e eu tô vivendo a vida. Ela tá morando com meus irmãos, e um dia eu tô lá na Praça da Sé, no colégio que tem ali, né, com os amigos, todo mundo usando droga, nós estávamos tudo sentado lá na rua, me passa um rapaz e me entrega um folheto de evangelismo, né, e ele não entregou para ninguém, ele só entregou para mim aquele dia. Uhum. E eu peguei aquele folheto e estava escrito assim, a última chance. E eu não quis ler o restante, né.
catei aquele última chance, amassei e enfiei no bolso. Não queria jogar fora na frente do rapaz, enfiei no bolso. Só que aquela palavra, ela entrou no meu coração. Só que o inimigo começou a colocar na minha cabeça assim, é a última chance, então você vai morrer. Tem gente querendo te matar. Então, para você não morrer na mão de ninguém, eu vou te ajudar. Pula do viaduto. E eu saí andando, fui para a Liberdade, andei ali na Liberdade. Tem um acesso, uma descida que tem da Liberdade, que cai ali na 23, no viaduto da 23. Eu subi em cima do viaduto para pular. Quando eu coloquei o primeiro pé, apareceu uma viatura e eles fizeram eu descer de lá e queriam me levar até para a delegacia. E aí eu com medo saí correndo e não pulei. E aquele folheto, esqueci, passei o dia na rua, né? Esqueci, guardei o folheto no bolso. Só que toda vez que eu enfiava a mão no bolso, que eu puxava, que eu abria o folheto, esquecia que era folheto, quando eu abria estava escrito a última chance. A última chance. Até que eu encontrei com uma conhecida da gente, falou assim, você tá sabendo que a sua mãe tá morrendo? Eu falei, a minha mãe? Sua mãe tá no hospital entre a vida e a morte. Eu falei, minha mãe? É a sua mãe. Você não tá sabendo? Falei, não. Ela falou assim, vai lá ver a sua mãe, que parece que os médicos vão desligar o aparelho dela amanhã. Eu falei, ah, tá bom, se eu morrer amanhã faz 2 dias, enterra. Não quero saber dela. E ela falou assim, vai lá ver a sua mãe. Eu falei, não vou. Aí eu fui pro bar, lavei o rosto, fui no bar, usei o banheiro, lavei o rosto. Aí eu fui procurar papel para secar a minha mão, meu rosto, não achei. Aí enfiei a mão no bolso, que eu andava com muito papel higiênico, porque por conta que eu usava muita droga, então eu andava com muito bolo de papel higiênico para ficar limpando o nariz, né? E eu enfiei a mão no bolso, puxei aquele folheto de novo. Eu não conseguia jogar aquele folheto fora, mas também não conseguia ler ele inteiro. Só tava aquela frase, a última chance. E aí eu comecei a perguntar, por que a última chance, última chance, última chance? E daqui a pouco eu senti algo dentro de mim falando assim, é a última chance, vai lá ver ela. E aí eu decidi, eu tava na rua mesmo andando, fui andando lá pro hospital onde ela tava. Que a menina falou para mim o hospital que ela tava e eu fui. Só que não era horário de visita, não era horário de nada. Né? E eu queria entrar no hospital de todo jeito. Segurança não é horário de visita, você não pode entrar, você não tem documento, você tá cheirando bebida, você tá drogada. E eu comecei a gritar na porta do hospital. Aí chamaram a segurança, veio todo mundo, chamaram a direção do hospital. Até que o pessoal da direção, era um horário de janta deles, eles estavam descendo, né? Todo mundo com crachá, os médicos, tudo. E aí eles vieram perguntar o que estava acontecendo, por que eu estava gritando. Falei assim, ela falou que a mãe dela tá internada aí, vão desligar os aparelhos da mãe dela, e ela tá fazendo bagunça aí, mas nós já acionamos uma viatura, já estão vindo aí para buscar ela. E aí uma senhora sai do meio dos médicos e fala para mim assim, como que é seu nome? Eu falei para ela meu nome, ela falou, quem é a sua mãe? E eu falei, fiquei sabendo que minha mãe tá aí, tá morrendo, eu quero ver ela, porque eu sei que vocês vão matar ela, vão desligar os aparelhos dela. E ela falou assim, se eu deixar você ver ela. E eu falei, se você deixar eu ver ela, eu prometo que eu vou embora. E ela falou assim, fica aí que eu já volto, eu vou conversar com a direção do hospital. Ela foi lá, conversou, mas na verdade não era ela. Ela voltou e falou assim, o médico autorizou você entrar. Você vai ver ela 5 minutos e você vai embora. Eu falei, tá bom. E aí ela subiu comigo, toda a equipe subiu comigo e eu cheguei num andar lá, no 8º andar, e estava escrito UTI. Aí eles começaram a colocar luva, máscara em mim, avental, tudo, né? E eu perguntei, por que vocês estão pondo tudo isso em mim? Achei que era porque eu tava com cheiro de bebida, porque eu ainda tava meia louca de droga, né? Ele falou assim, não, porque aqui é um centro de UTI, não pode entrar de qualquer jeito. E aí eles me levaram até a porta de um quarto, mandaram eu entrar e ficaram todo mundo lá de fora, olhando pelo espelho. Aí eu entrei, só que quando eu fui na cama, eu voltei, eu falei assim, não, essa não é minha mãe. Vocês me trouxeram no quarto errado. Aí eles falaram assim, como que é o nome da sua mãe? Aí eu repeti e falou assim, é a dona Aldete. Eu falei, não, essa não é minha mãe. Falou, entra lá de novo e olha ela, vê se tá na cabeceira lá da cama, lá, escrito o nome dela. Eu fui lá dentro, olhei, eu falei, tá o nome dela, mas essa não é minha mãe. Porque ela tava irreconhecível. E eles falou assim, essa é a sua mãe. Eu falei, não, essa não é minha mãe. Ele falou, é a sua mãe, é a Aldete Rodrigues da Silva. E aí eu voltei no quarto, eu falei assim, mas por que minha mãe tá desse jeito? Ele falou assim, olha, a gente não vai poder falar muita coisa pra você agora, porque esse não é horário com o médico. O médico que fala não é, ele não vai falar nada agora, porque esse não é o horário de visita. O horário de visita é às 3 horas da tarde, né? A gente abriu uma exceção para você vir aqui,
né, para você ir embora, mas volta amanhã, mas volta bem. Uhum. Dorme, vai para sua casa, toma um banho, que você está com um cheiro forte, e volta. E eu voltei no outro dia, porque eu falei assim, eles estão me enganando, aquela não é minha mãe. E quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe médica me esperando. Antes de eu me levarem para ver ela de novo, me levaram primeiro numa sala, com assistente social, psicólogo e o médico. E o médico falou para mim assim, você sabe que a sua mãe tem? Eu falei assim, não. Sabe por que que ela está na situação? Eu falei, não. Ele falou assim, a sua mãe está com vírus do HIV. E ela está numa fase terminal. Uhum. A gente não dá nem 24 horas de vida para ela. A gente vai deixar você ver a sua mãe. Possa ser que você, lá no quarto, ela morra na sua frente. Ou possa ser que você venha aqui amanhã e ela não esteja mais aqui. Porque o caso dela é muito crítico. Uhum. Os exames dela tá tudo... E ela não vai resistir mais. Então a gente vai deixar você ver ela rapidinho, tá? E você não vai poder demorar. E eu entrei. E aí, quando eu vi ela, eu não tinha sentimento nenhum. Eu olhei aquela situação e falei, isso não é minha mãe. Sabe Uhum. que eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça e falei, isso não é minha mãe. Eu não consegui sentir nada, nenhum tipo de sentimento por ela. Tinha passado muitos anos que você não a via? Não muitos anos, mas muitos meses, Uhum. né? Que eu via ela uma vez ou outra, assim. Sim. Passava muito tempo, assim, sem ver ela. Uhum. E quando eu vi ela, ela tava forte, bonita. Eu entro num quarto, tinha uma pessoa careca, com 28 quilos, pesando só os ossos, toda atrofiada. Parecia um zumbi. Com a boca aberta, com os olhos fundos, as mãos amarradas, os pés amarrados. Falei, essa não é minha mãe. Nua. E eu entrei no banheiro e eu falei assim, eu lembro que eu dei a volta assim na cama assim, eu falei assim, a minha mãe, ela tem uma mancha que meu pai tinha dado um soco nela, meu pai biológico. E foi por conta desse soco que ela foi embora de casa. Uhum. Que ele estourou uma veia que ela tinha aqui assim, e ela tinha um roxo bem, bem grande no peito. E eu lembrei, eu falei assim, eu vou dar a volta na cama. Eu vou descobrir ela um pouco, e se ela tiver esse roxo, é porque é a minha mãe. Se não tiver, não é a minha mãe. Uhum. Quando eu descobri, eu vi o roxo. E eu falei assim, não, não é minha mãe. Quando ela era nova, ela sofreu um acidente com a minha prima e ela quebrou o braço, ela tinha platina no braço. Uhum. Um braço esticava e o outro só ficava assim. E ela tinha uma cirurgia muito grande no braço. Eu falei assim, tá bom. Esse roxo aí deve ser por causa do conta dos aparelhos que ela tá, essa não é a minha mãe. Eu vou dar a volta do outro lado da cama e vou olhar o braço dela. Quando eu dou a volta na cama que eu vejo a marca da cirurgia, a minha ficha cai. Quando eu vejo a cirurgia no braço dela, eu falei, a minha mãe tá morrendo. Essa é a minha mãe. E aí eu não me contei, vou no banheiro e de repente eu começo a chorar. Me deu uma crise de choro dentro do banheiro. E eu me lembro que eu sentei assim do lado do vaso no banheiro e eu tava com alguns guias no pescoço. Eu usava alguns aguidar no braço, uns contra-guia. E eu entrei no banheiro e eu falei assim, cara, daí de cima, você existe mesmo? Se você existe, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal que você existe. Se você é Deus mesmo. E aí, quando eu enfiei a mão no bolso, assim, sentada no chão, que eu enfiei a mão no bolso, encontrei o papel amassado no bolso. Eu puxei, quando eu abri, estava escrito, a última chance. E aí eu falei para Deus assim, se você é mais forte de tudo que eu sirvo, então se revela para mim. Quando eu falei se revela para mim, eu escutei uma voz me chamando do lado de fora, Luciana, Luciana. E eu falei, sim, eu conheço essa voz. E quando eu abro a porta do banheiro, ela tá arrancando os aparelhos da boca. Igual um zumbi na cama, subindo e descendo. Arrancando os aparelhos da boca. Me chamando pelo meu nome com muita dificuldade. As máquinas começaram a apitar, os médicos colocaram eu para fora. E os médicos falaram, a gente vai ter que sedar ela de novo, que a gente tinha tirado toda a sedação dela. Porque para eles estavam esperando acabar a sedação para assinar o óbito dela. Uhum. E quando eu saio para fora,
as máquinas apitam, o médico vira para mim e fala: ela entrou em óbito. Eu sento no corredor, me dá uma crise, vontade de sair quebrando tudo, ferir todo mundo no hospital. Eu tenho um surto. E quando eu levanto a cabeça, que eu pensando em fazer uma desgraça no hospital, eu vejo minha tia e meu irmão vindo no corredor. E quando eu encontro eles, a minha tia já vem abraçando e falou: você já tá aqui, você já tá sabendo? Eu falei: sabendo o quê? Ela falou assim: os médicos ligou pra gente pra vir aqui, que eles iam desligar os aparelhos da sua mãe. E eu falei assim: ela acabou de gritar, ela tava chamando meu nome lá dentro. Minha tia falou: não, você não tá bem, filha, quanto tempo você não dorme? E eu falei: não, ela levantou, ela tentou arrancar os aparelhos. E aí os médicos veio e falou que era efeito do remédio que ela tava. Uhum. E aí levaram minha tia pra sala e falaram que eles iam assinar o óbito, que minha tia precisava descer com os papéis para ir do outro lado fazer a liberação do corpo, aguardar, porque como ela já estava no hospital, já tinha um atestado, o Uhum. óbito dela e a causa da morte. E entregaram todos os papéis para minha tia, chamaram ela na sala. E aí minha tia e meu irmão já estavam indo para contratar o sepultamento da minha mãe, porque eles já tinham ligado para ela dizendo que ela tinha falecido. Uhum. E nesse intervalo, quem chegou no hospital? Quem? Deus. Mesmo eu na minha loucura, eu eu ouvi a voz de Deus dizendo: é a última chance, e eu fui lá. Quando eu vi os papéis na mão da minha tia, eu comecei a gritar no hospital. Ela me abraçava e dizia: calma, calma. E eu dizia: eu não vou acalmar agora, eu vou usar droga até morrer. Vou me matar. Acabou tudo pra mim, acabou tudo pra mim. E eu vi na hora que eles chegaram, cobrir ela com lençol branco, né? E colocaram isolamento no quarto. Isolaram o quarto até descer o corpo da minha mãe. Nós ficamos lá até descer o corpo da minha mãe. E o corpo dela desceu por um elevador e a gente desceu por outro. Aí eu fui com a minha tia para poder fazer a liberação lá dos documentos, tudo, e lá do outro lado ver quanto que ia ficar o caixão, o sepultamento, tudo. Só que quando a gente tá saindo de dentro do hospital, veio uma mulher correndo lá do hospital, falou: o médico tá chamando a senhora lá em cima, pra minha tia. E a gente voltou, achando que ele tinha esquecido de assinar alguma coisa, algum papel. A senhora precisa subir rápido. Aí a gente subiu. Quando nós chegamos lá, o médico falou assim: a senhora me dá os papéis que tá na sua mão? Minha tia entregou, ele rasgou o atestado óbito. Rasgou? Ele rasgou o atestado óbito e falou assim: olha, quando ela chegou lá no ML, ela tá reagindo, né? A gente não sabe dizer o que aconteceu. Já subiram com ela, já estão entubando ela lá de novo na UTI, né? A gente não sabe se é efeito da adrenalina, dos remédios que tá no corpo dela, né? Mas devido a ela ter se mexido lá embaixo no necrotério, lá na gaveta, o pessoal achou melhor subir e ficar com o corpo dela mais 24 horas, que a gente vai manter o corpo dela mais 24 horas, né? Vamos avaliar o corpo e para ver se é efeito dos remédios, porque acontece muito isso, Uhum. ou se realmente a dona Aldete está tendo alguma reação. Aí eles decidiram entubar minha mãe tudo de novo. E depois dessa intubação, a minha mãe viveu mais 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aquilo eu entendi que foi o sinal que eu pedi para Deus no banheiro. E eu gritava no hospital igual Glória a maluca. Eu Deus. falei assim. Glória a Deus. E eu falei: você tá vendo? Eu sabia que ela não estava morta. E quando eu peguei o papel na mão, assim, que eu vi que era a última chance, eu entendi que aquele dia era o dia de eu entregar minha vida para Deus e sair do ocultismo. E foi dentro do hospital que eu tive o primeiro encontro com Deus. E eu falei para Deus que se ele tirasse a minha mãe dali, eu abandonaria as drogas, eu abandonaria tudo e cuidaria dela. E ali foi onde nasceu o amor de mãe e de filha. Com 8 meses eu estava tendo alta do Emílio Ribas com a minha mãe numa cadeira de roda, de máscara, pesando 31 quilos, 41 quilos. Ela estava pesando. Amarrei uma faixinha no cabelo dela. Ela tinha uma orelha assim que era cortada por causa do brinco. Eu coloquei uns brincos na orelha dela. Colei umas unhas postiças nela. E a cadeira foi até a porta do hospital. E eu peguei a minha mãe no colo e entramos no carro da minha família.
e voltei com a minha mãe para casa com vida. Glória a Fiquei 2 anos Deus. cuidando da minha mãe em cima de uma cama. Ela usava fralda, comia papinha na boca. E ali eu entendi que eu não podia mais voltar para as ruas, porque a vida dela estava nas minhas mãos. Assim como um dia o diabo, usando a boca do meu padrasto para dizer que se eu não aguentasse aqueles abusos, ele mataria ela. Deus, ele mudou a minha história, toda a nossa trajetória. E aquele dia eu sabia que se eu voltasse para a rua, Deus o recolheria. E eu cuidei da minha mãe, igual um bebê. A minha mãe, ela não andava mais, por conta que tinha atrofiado os ossos dela. Uhum. E ela voltou a engatear dentro de casa. Acompanhei todo o processo dela, cuidei dela. Eu engateava no chão com ela, até ela aprender a ficar de pé, até ela voltar a andar. E ela foi para a igreja e ficou 18 anos na igreja servindo a Deus. Glória a Deus. 18 anos. Tive recaída, casei nesse intervalo, tive 3 filhos no primeiro relacionamento. Muitas coisas aconteceram, mas ela se permaneceu fiel da igreja, ela ficou. Deus foi restaurando os meus irmãos. Até que um dia um dos meus irmãos chega na minha casa e fala assim: Lu, eu te dou R$ 50 para você limpar meu quarto. Uhum. Eu tô com uma preguiça, já meu quarto é uma bagunça. Eu sempre gostei muito de dobrar roupa e lavar roupa, né? Uhum. E eu fui na casa da minha mãe e eu fui arrumar o guarda-roupa do meu irmão. E eu decidi arrastar o guarda-roupa do meu irmão e tirar a gaveta dele do lugar. Foi aonde eu encontrei uma sacola cheia de remédio e alguns exames. E quando eu abri a sacola, eu vi que os mesmos remédios que estavam na sacola eram os mesmos remédios que minha mãe tomava. E eu achei assim, minha mãe tá escondendo o remédio, ela não tá tomando os remédios. Eu decidi ler os documentos que estavam na sacola. E o meu irmão tinha testado para soro positivo. Eu tive um surto, me culpei muito, porque esperei ele chegar e quando ele chegou, eu perguntei para ele do que era aquilo e ele chamou minha mãe no quarto, chamou meus irmãos, e chorando falou assim: "Você lembra quando você voltou com aquele cara? Ele passou a abusar de mim e não é só a senhora que tá com HIV, eu também. E o médico me deu 6 meses de vida. Em menos de 4 meses eu tava enterrando meu irmão." A minha mãe não aguentou, ela se entregou à depressão. Com 4 meses eu tava enterrando a minha mãe. O meu irmão, que ficou caçula, ele não aguentou a perca da minha mãe e do meu irmão. Ele se entregou para as drogas, usou tanta droga, e morreu sentada numa mesa. Dentro de 1 ano e 8 meses, eu enterrei minha mãe e meus 2 irmãos. Eu cheguei a perguntar para Deus, por quê? Todos eles e menos eu. Foi onde Deus ministrou no meu coração. Entre os mortos e feridos, tu és sobrevivente. Eu te preservei. Eu cuidei de você até hoje. Porque através de você, muitas vidas precisam te curar, se curar. E hoje eu choro, porque a saudade, ela é imensa. Tem dias que, missionária, aqui dói menos, tem dia que dói mais. E foi no dia do sepultamento do meu último irmão que Deus falou para mim: levanta desse chão, porque a tua história não acabou aqui. Foi quando Deus me deu o ministério da palavra. E Deus falou para mim: você vai pregar para muita gente. Glória a Deus. Você vai ganhar muita alma. Porque a obra que eu tenho com você é sobre cura. Fui ferida. Passei por muitos complexos. Tenho muitas marcas.
E agora, no ano de 2025, que Deus me curou de alma e eu decidi me levantar ministerialmente para contar minha história para todo mundo. Porque eu entendi que se Deus me preservou, se Deus me guardou até hoje, é porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. E Deus tem me sustentado, Deus tem segurado nas minhas mãos. E é no altar que eu me renovo. Eu amo ministrar a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, né? Diante de tudo isso, todas essas coisas ruins que me aconteceu, eu quero levar o legado. Porque antes da minha mãe morrer, ela falou para mim assim: eu sei que eu vou morrer, mas eu quero te pedir uma coisa. E eu falei: pode pedir. E ela falou assim: nunca pare de pregar. Dia que você estiver bem, conte tudo o que aconteceu. Porque onde eu estiver, eu estarei muito feliz. E eu falava assim: eu não consigo falar sobre a nossa história. Mas eu falei para ela assim: mas eu te prometo que o dia que eu estiver bem, eu vou contar para o mundo inteiro. Que eu só tô de pé por conta de uma promessa. Tô aqui hoje vivenciando uma promessa de Deus, porque isso aqui é uma promessa de Deus na minha vida, tá aqui no podcast, resgatando valores. Glória a Deus. Isso aqui não é mérito, isso aqui não é sobre visibilidade, isso aqui é sobre uma promessa de alguém que passou por tantas coisas, que teve que enfrentar tantas coisas, mas que sobreviveu. Eu sou uma sobrevivente. E não importa qual triste é a tua história, a luta que você tem enfrentado, eu quero dizer para você uma coisa: a tua história não acaba aqui e não acaba assim. O importante para Deus nunca foi o começo das coisas, mas o final dela. Porque você pode até começar mal a sua história, mas você vai terminar muito bem. Deus é Deus de oportunidade. Aonde a vida, a esperança. Tem um versículo que eu gosto muito, né? Em Jó 14, versículo 7, que ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Ao cheiro das águas, brotará e dará muitos frutos. Glória a Deus. E eu estou aqui hoje, quero agradecer, né? De tantas coisas que eu passei, né? Tantas dificuldades, tantos altos e baixos. Eu tô aqui hoje, graças a Deus, né? Com a minha família, né? Casei, né? Passei por primeiro relacionamento, tive 3 filhos, não deu certo esse relacionamento, né? Tive muitas coisas que aconteceu. Me recuperei desse relacionamento, graças a Deus. Hoje eu sou casada novamente com o pastor Edson. Temos mais 2 filhos desse relacionamento. Para uma pessoa que recebeu um decreto que nunca iria casar com um homem, que nunca ia construir uma família, gerei 9 filhos. 9 9 filhos. filhos. Tive alguns abortos e eu tive uma perca, né? Onde passei por um parto muito difícil. E eu tenho 6 filhos vivos. Sou vó. Meu netinho tem 4 aninhos. E estou aqui servindo ao Senhor. História recomeçada, história que Jesus escreveu para você, não terminou ainda. É. Glória a Deus. E hoje eu uso a minha dor, hoje eu uso assim, a minha dor não, né? Tudo que eu passei, né? Para ajudar pessoas. Eu não tenho como retribuir a Deus, porque de tantas coisas ruins, aconteceu também muitas coisas boas, né? E eu não tenho como retribuir a Deus diretamente. Então, eu faço da obra de Deus, sabe? O meu bem maior. Eu priorizo o meu ministério, eu priorizo a palavra de Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu ajudo muitas pessoas por intermédio da palavra, Glória a né? Deus. Porque se Deus me sustentou, se eu cheguei até aqui, você pode chegar também.
Você pode ir muito mais além do que você pensa, imagina. Eu uso uma frase, missionária Zilda, assim, eu poderia ter me tornado a pior pessoa. Eu poderia ter usado toda a história ruim da minha vida para ser a pior pessoa. Mas eu coloquei no meu coração que eu não sou o que me aconteceu. Eu não sou o que me aconteceu. Deus, ele fez uma nova história para mim. Eu aceitei a chamada. Eu aceitei Jesus. E é no altar que eu me renovo sempre. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar na presença do Senhor, né? E eu sei que um dia tudo isso vai passar. Porque eu acredito na volta de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, esse é seu testemunho. Isaías 61:3 diz assim: Ele dá coroa em vez de cinzas, Glória a Deus. óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o Deus que nós servimos, Glória a Deus. que tem o poder de mudar qualquer situação, qualquer história. Foi difícil ouvir o testemunho da pastora Luciana, muito difícil para mim ouvir, difícil para ela falar também. E chora porque é normal, os sentimentos vêm. Ficou no passado toda essa história, mas ela está aqui contando, registrando como foi a Luciana quando criança. Olha quantos traumas, quantas dores, quantos desafios, quantos apontamentos, quantas vezes Satanás querendo matá-la nessa vida que ela perdidamente caiu, não porque ela escolheu, mas Deus é bondoso. Um pouquinho antes da pastora Luciana orar, eu gostaria que a senhora deixasse as suas redes sociais, seu Instagram, e se me permitir eu coloco na Sim. descrição do vídeo, né? Porque vai vir um monte de pessoas procurando a senhora para um aconselhamento, para um direcionamento, para uma palavra, para uma oração, para um convite de ir para a igreja. Ela é pregadora, gente. Leve ela no teu congresso aí. Glória a Deus. Nossa rede social é pr.luciana_silva, tá? Nós estamos aqui à disposição. Vai ser um prazer poder servir ao Senhor, né? Na sua casa, no seu ministério, né? E estamos aqui à disposição do reino, né? Para juntos nós alcançarmos vidas com o maior propósito de ajudar um ao outro, né? A alcançar o caminho. Glória a Deus, glória a Deus. E para reforçar, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? E receba essa oração no nome santo de Jesus. Eu acredito muito na intervenção divina, acredito muito no poder da oração. Aleluia. A oração que promove, a oração que rompe. Assim como Deus me preservou em vida e através da minha vida, Deus ele quebrou esse enigma, né? Essa maldição. Quando eu aceitei a Jesus, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, toda a maldição foi quebrada, né? Porque a gente sabe que existe maldição que vai até a 7ª geração. Uhum. E eu aceitei Jesus e eu falei assim, essa maldição não vai acompanhar a minha família, né? Eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus amado, Pai querido. Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aonde a nossa voz chegar, aonde esse testemunho entrar, Senhor. Assim como o Senhor me alcançou, assim como o Senhor transformou a minha vida, restaurou a minha identidade, me deu novas oportunidades, Senhor. Como o Senhor mudou todo o decreto de morte sobre a minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida dessa pessoa, toda corrente, todos os agrilhões, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, em nome do Senhor Jesus caia por terra, que o Senhor possa entrar com livramento sobre essa vida, que o Senhor possa entrar com cura divina, cura de alma, restaurando, mudando, libertando pelo poder da tua palavra. Nós declaramos que a porta do inferno não prevalecerá, que esse ano vai ser o ano da tua mudança, vai ser o ano onde Deus vai te curar por completo. E entenda uma coisa,
Você não é obra do acaso. Deus não te projetou para essa terra sem propósito. Você nasceu para viver o propósito de Deus. E você não é o que te aconteceu. Todo sentimento ruim, todo pensamento negativo, espírito de morte, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega toda a tua bagagem, pega toda a tua mala, sai desta casa, sai desta família, sai de dentro deste lar, porque esta família tem dono, essa casa tem dono, e operando Deus, quem impedirá? Nós demos uma ordem no mundo espiritual, que em nome de Jesus, que vai ter libertação, que assim como Deus me preservou em vida, assim como Deus me levantou para contar o meu testemunho, o próximo será o seu. Deus vai te abençoar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu declaro a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, você recebeu já. Isso já é fé. Você não precisa ver, você não precisa sentir arrepio. Você precisa crer que aconteceu. No mundo espiritual, trazer à existência aquilo que você não existe e que você não está vendo. Eu creio que Jesus libertou Glória pessoas através em nome de dessa Jesus. oração, pelo poderoso nome de Jesus. Muito obrigada, pastora Amém. Luciana. Eu Que Deus agradeço. continue te abençoando poderosamente. Amém. Caminhada só está começando. Glória a Deus. Só está começando. Depois de tudo que Jesus fez para você e em você, é impossível ficar retida só em você. Tem que falar, tem que pregar, tem que Glória derramar, a Deus. porque Ele é Deus, né? Glória a Deus mesmo. Estou muito feliz em poder ter te conhecido de pertinho, né? Algumas seguidoras que mandou seu testemunho para mim, narrando, contando para mim. E eu falei, meu Deus, né? 1, 2, 3 pessoas já estão ali insistindo. Vamos então convidá-la, e deu muito certo. Glória a Aprove a Deus. Deus. Dá esse momento de qualidade de mesa, onde nós podemos ouvir seu testemunho. Glória Não a foi fácil, Não, mas já está mas gravado. estamos bem. Glória a Deus. Glória a Compartilha, né? Deus. Compartilha, manda para alguém da sua família, né? Para sua rede de amigos. Faça com que esse testemunho alcance mais vida, né? Tem tanta gente desacreditada, né, missionária? Tem. Acha que é o fim, né? Mas ainda há esperança para a nossa vida, há esperança para a nossa geração, há esperança para a nossa história, É né? verdade. Ainda E não a última acabou, palavra é dele, né? né? A última. Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus ainda leva para a glória. E eu Esse tenho é o nosso certeza Deus. que não é qualquer pessoa que aguentaria tanta dor como você aguentou, e hoje está aí, linda, maravilhosa, Glória a com esse Deus. corpinho de princesa, essa Obrigada. pérola aí. Quem Ô, faz Glória. isso? Lá de cima, que coloca essa graça que vem do alto, essa alegria que contagia. Enfim, Deus, ele é poderoso e ele investe sem dó, ele investe assim com prazer na vida do homem. Satanás, o mundo usa, abusa e joga fora. Deus não. Deus vai lá no tumulto, como alcançou a Lu, né? Lá no meio da lama, dos podres, né? Levanta, dá aquela limpada, aquele raio-x de cima a baixo, coloca graça, virtude, sabedoria, entendimento, paz, alegria, enfim, faz uma mulher assim cheia do Espírito Santo de Deus. Que ainda alegria. faz gerar, né? Ainda faz gerar. Ainda faz gerar. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez e toda a sua família, Glória seus filhos. a Deus, obrigada. Em tudo que você botar a mão, seja abençoado Glória pelo poderoso Deus. nome de Jesus. Obrigada, missionária, que esteve conosco também, né? Que foi através dela que nós conseguimos chegar até a pastora Lu. Obrigado ao meu diretor, meu filho Luiz Felipe, que controla a Mames aqui. Obrigada a todos vocês que estão comigo aqui no Resgatando Valores. Vocês são tão importantes para mim quanto a pastora Luciana, que saiu ali de São Paulo, né? E com essas horinhas que nós ficamos juntas aqui, podemos compartilhar coisas boas que só Deus pode fazer na vida do homem.
Glória Continua a se Deus. inscrevendo no canal Resgatando Valores. Pega esse link e envia para mais pessoas. Diga que Jesus aqui do Resgatando Valores continua causando milagres, prodígios e maravilhas, salvando, perdoando, dando direcionamento, preparando essas pessoas a crerem na Glória a palavra dele, Deus. porque um dia nós vamos todos morar com ele no céu. Glória Essa é a a Deus. promessa que ainda irá se cumprir para nós aqui que estamos aguardando ele. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus em Cristo abençoe. Eu paro hoje por aqui, mas querendo o Senhor, eu voltarei daqui a pouquinho com mais um testemunho. Recebam Glória a todos Deus. meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.